Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia e aqui hoje nós vamos entrar no penúltimo capítulo de 2 Samuel. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Gente, quando a gente sempre lembra, né, quem já perdeu algum ente querido, sempre lembra das últimas palavras que aquele ente querido deixou, né? Eu lembro da última palavra que meu pai deixou para mim, sabe? E que minha mãe deixou para mim. Não sei se você lembra, mas aqui as últimas palavras de Davi, no capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23, e também vai falar dos soldados famosos de Davi, né? E aqui, gente, as últimas palavras. Essas são as últimas palavras do rei Davi. Gente, Davi esperou 30 anos para reinar. O legado, ele começou a exercer o legado dele 30 anos. Muitas vezes, gente, a gente fica já querendo. Nós estamos num mundo de ansiedade com tanta tecnologia que nós queremos tudo muito rápido, e esse muito rápido faz nos tropeçar em coisas que não podemos tropeçar. Temos que estar seguindo bem a palavra do Senhor, porque um versículo precisa casar com o outro, né? E aqui, gente, essas são as últimas palavras. Eu não sei qual o dia que vai ser minhas últimas palavras, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos recolher. Mas enquanto eu puder estar falando do amor de Deus, eu vou estar falando. E aqui, essas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi um homem que Deus o tornou muito importante. Ele foi ungido, ele era um filho bastardo, mas ele se tornou muito importante. Até hoje Davi é lembrado em Israel. O Deus de Jacó escolheu ele para ser rei, e ele compôs belas canções, belos cânticos. Davi escreveu 70 salmos, e Davi disse assim nas suas últimas palavras: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, em sua mensagem está, e a sua mensagem está em meus lábios. Que a mensagem do Senhor esteja também em meus lábios e em seus lábios. E nessas últimas palavras de Davi, ele falou assim: o Deus de Israel falou, o protetor de Israel disse, o rei governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus. É como nascer do sol numa madrugada sem nuvens. Então o rei que respeita a vontade de Deus é comparado ao nascer do sol, mesmo numa madrugada sem nuvens. Como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É tão lindo o sol brilhar depois da chuva, né? Fazer a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará meus descendentes. Então ele está ministrando a bênção sobre os descendentes dele. Abençoa, ministra a bênção sobre os seus descendentes, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, que Deus tem promessas na palavra dele. Assim como ele teve promessas para Davi, o Senhor tem promessa para nós. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E ele falou assim, e assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem segura. E isso tudo que eu quero essa é a minha vitória. Eu sei que Deus fará isso. Então ele tinha certeza, porque Deus prometeu uma aliança eterna com ele. A aliança de Deus com Davi é tão eterna que Jesus
veio da raiz de Jessé. Davi, Jesus veio da descendência de Davi, sabe? Então a aliança que Deus fez com Davi realmente é eterna, porque o nosso Rei Jesus é eterno. Mas ele fala assim, ó, mas os pagãos são como espinhos jogados fora, ninguém se atreve a pegá-los com as mãos, por isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira, e eles serão totalmente queimados no fogo. Os pagãos, eles são como inimigos, ninguém pega neles assim, mas é com oração, é com jejum, né? Que nós oramos por eles e que eles possam se converter ao Evangelho. Essa perseguição da China aí, agora, no momento, né? As pessoas estão sendo proibidas. Essa proibição vai chegar a todo o mundo, porque eles vão anunciar uma falsa paz que vão enganar muitos. Aqui também no capítulo 13 fala dos soldados. No capítulo 23, do 8 até o 17, fala dos famosos soldados de Jesus, que famosos soldados de Davi, né? Um deles, nós sabemos que ele estava com vontade de tomar uma água, que estava lá, ai, que vontade de tomar água. Esses guerreiros de Davi saíram correndo, passaram por perigo, atravessaram tantos lugares para trazer água para Davi. E quando esses guerreiros passaram por tantos perigos para trazer água para Davi, Davi não se achou digno de tomar água e ofereceu a água como oferta para Deus. Gente, nós não somos dignos, mas o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, se nós nos arrepender, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, entre os 3 com sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Aqui vai falando do Eleazar, filho de Dodô, neto de Aiô, era um dos famosos dos 3. Então são estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Josebe, Batseba e também Batsebe de Taquimone, que era o líder do grupo chamado Os 3, com a sua lança, que lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodô, neto de era um dos famosos 3. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Sama, filho de Age, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilha. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Sama ficou sozinho. Ele ficou sozinho na plantação e defendeu e matou os filisteus. Neste dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória para Sama. Foi o Senhor que pelejou por ele. Perto do começo do tempo da colheita, 3 grupos chamados os 30 desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve vontade de tomar água e eles fizeram isso, né, gente? Olha que coisa mais linda, né? Servir
é melhor do que ser servido, né? E Davi não se achou digno de tomar aquela água e derramou na terra, oferecendo, ele desejou tomar. E assim ele não tomou a água. Foram essas coisas que esses três famosos fizeram, né? E Abissai, irmão de Joabe, a mãe dele era Zeruia, que era irmã de Davi, e era o líder dos famosos, 30 com a sua lança, e ele lutou com 300 homens e matou e ficou famoso os 30. Abissai era o mais famoso dos 30 e tornou-se líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os três juntos. Benaia, filho de Joiada, foi um soldado famoso que praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com a lança. Benaia atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas coisas que Benaia fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os três famosos de Davi, né? Davi colocou como chefe de sua guarda pessoal. Entre os 30 estava Azael, irmão de Joabe, Elana, filho de Dodô, de Belém, Sama e Fica, da cidade de Arode, Elis de Pelete, Ira, filho de Icas, Tecoa, filho de Abiezer, de Ananote, Mebunai, Uza, Salmão, Aioita, Maari e Elebe, filho de Baaná, da cidade de Nefofa, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos vales de Gaás, Abi, Albon de Arabá, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, filho de Jacém, Jonatas, Ararita, Sama e Aião, filho de Sará, Eliete, filho de Acasbai, de Maaca, Eliam, filho de Aitofel, de Gilo, Esro, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon. Ele era uma amonita, né? Mas ele se ajuntou ao povo de Israel, cuja mãe era Zeleque e Naari de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Jeruia. Então eles eram irmãos, né? Que é isso mesmo? Isso. Não é Joá. Isso mesmo, eles eram irmãos. E Ira, Garate de Jatir e Urias o Eteu. Houve 37 soldados famosos. E aqui Davi, nas últimas palavras de Davi, ao comentário desses 37 soldados, nas últimas palavras, né? Ele aqui, esse capítulo se divide em 2 perícolas, né? E a primeira perícola fala das últimas palavras de Davi, e na segunda perícola fala dos famosos soldados de Davi. Entre esses 37 famosos soldados de Davi, eles não ultrapassaram os 3 mais famosos de Davi. Então, que possamos ser também lembrados pela palavra que pregamos, pelo exemplo que a gente dá. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que somos falhos, mas eu tenho certeza que eu amo o Senhor e quero transmitir a palavra do Senhor. E que possamos aprender a sermos pacientes e aguardar o nosso momento de estar fazendo a obra do Senhor, porque Davi esperou 30 anos. Em nome do Senhor Jesus, se a sua bênção demorar, se a minha bênção estiver demorando, vamos aquietar o nosso espírito. No Salmo 23 fala assim, olha uma parte, foi um salmo de Davi que fala assim: bondade e misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida. Que a bondade e a misericórdia do Senhor possa me seguir todos os dias do Senhor, porque eu quero ser exemplo para as pessoas, em nome de Jesus. Quero ser uma mãe exemplar, quero ser uma esposa exemplar e quero ser exemplo para minhas colegas da Hidro, beijo aí, exemplo também por onde eu passar. Eu sei que eu sou falha, mas Deus nunca me rejeitou. Deus está comigo. Amém? Beijo, gente. Curte aí.